Bem-vindos ao Fiscalizando. Estamos aqui com o professor Giuseppe Cameletti, professor Giuseppe que atua como docente pela Universidade Federal do Espírito Santo, formado em física, ensino de física e doutor em física atômica molecular. Bom, acho que para começar aqui, nada melhor do que perguntar, né? Por que você escolheu física? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês aí, né, que estão aí na lida aí do curso de formação, né, de graduação em física, então agradecer pelo convite, né, para participar desse podcast, né, e também por ser o primeiro convidado, né, digamos assim, né, uma honra muito grande para mim estar aqui. É nóis. Bom, eu quando resolvi fazer física, na verdade, eu não queria fazer física, né? Eu queria fazer engenharia. Eu fiz técnico em mecânica no ensino médio e eu queria continuar na carreira de tecnológica, digamos assim, né? Então a minha ideia era fazer engenharia mecânica. Só que eu não tinha tempo para estudar no ano do vestibular. Eu ainda estava fazendo o último ano na época era a escola técnica, né? O que hoje é o IFES. E eu fazia estágio também. Então, eu fazia estágio durante o dia e fazia o último ano do curso de formação de técnico em mecânica à noite. Então, eu tinha zero tempo para estudar. E o estágio durou o ano inteiro, né? Durou exatamente um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o vestibular corre ali por volta de novembro, corria, né, por volta de novembro e tal, então não tinha a menor chance. Mas, ao mesmo tempo, o curso de física sempre foi um curso com menor concorrência. E aí eu pensei o quê? Vou passar para o curso de física e vou fazer as matérias. Eu olhei mais ou menos a grade, né, das engenharias e a física era o que mais se aproximava. Então eu falei, vou começar a fazer física, porque aí eu consigo fazer física 1, física 2, cálculo 1, cálculo 2 e tudo, e aí depois eu peço transferência, né? E realmente foi isso que eu fiz, né? Eu passei no vestibular na época e comecei a fazer o curso aqui e depois eu pedi transferência. Aí no dia de assinar a transferência, eu desisti e não transferi, né? Não transferi e continuei fazendo o curso de física. E foi assim que eu Mas fiz por, física. mas por que você continua? Olha, quando eu vim fazer as matérias aqui, né? Eu sempre gostei de física e matemática, tá? Eu nunca pensei em ser físico, mas eu sempre gostei. Eu me senti muito acolhido na física, porque o CA sempre existiu desde aquela época, e o CA era um ponto de encontro. Acho que o curso era um pouco menor do que é hoje, era um ponto de encontro de calouros e veteranos, e tinha uma atmosfera, digamos assim, de solidariedade. Sei como é esses encontros. Mas era uma atmosfera de solidariedade, de ajuda mesmo, né? A gente tinha muita dificuldade com as matérias e o pessoal, os veteranos ajudavam efetivamente. Eles ficavam lá no CA e ficavam meio que fazendo ali uma monitoria meio que voluntária, assim, não era nada ligado ao departamento, mas era o que ajudava a gente. Eu me senti muito acolhido com isso. Eu comecei a gostar também dessa convivência, né? Eu comecei a gostar de me aprofundar nas matérias. E eu comecei a me sentir, sei lá, pertencido desse curso, né? Fazendo parte dele. Eu acho que isso foi o diferencial naquele momento para eu continuar. Teve algum momento que você se arrependeu de fazer física durante o curso? Então, passada essa primeira fase, né? Bom, a dificuldade sempre existiu, mas passada essa primeira fase, aí continuei fazendo o curso, as coisas vão ficando mais difíceis, né, ao longo do curso, e aí, em algum momento, eu realmente pensei em desistir. Falei, meu Deus, tomei a decisão errada. E aí foi bem difícil, assim, porque eu passei quase o resto do curso todo depois pensando que eu ia desistir, pensando que eu não ia conseguir, que era muito difícil. E ao mesmo tempo que o que eu me apegava assim para continuar era era pensando assim, eu vou fazer mais essa disciplina, né? Eu vou resolver esse semestre, vou até o final nesse semestre. E aí eu pegava outro semestre e tinha esse mesmo pensamento e também foi assim que eu cheguei ao final do curso, né? E formei. Aí depois que eu formei, aí também depois eu pedi uma na época podia você pedir
complementação da licenciatura. Eu fiz licenciatura também. E aí eu já estava fazendo, junto com o mestrado, né, que eu já engatei o mestrado direto logo que eu terminei a graduação e comecei a fazer o mestrado. Entendi. Foi assim. Você teve algum conceito de física aí que ficou martelando nas cabeças, não entrava de jeito nenhum? Olha, acho que o momento que me deu mais crise assim na física e mais dificuldade para entender foi relatividade restrita mesmo, né? Aquela ideia de que o tempo dilata e o comprimento contrai, né? Aquilo não fazia senso na minha cabeça de jeito nenhum. Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum, né? Como é que uma coisa pode diminuir de tamanho ou o relógio pode andar mais lento só porque simplesmente a gente está andando em alta velocidade, a luz ter a mesma velocidade em qualquer referencial. Isso para mim foi assim, eu lembro que eu fiquei muito tempo com esse drama na cabeça de não aceitar isso, né? Esse acho que foi o mais marcante. Tiveram vários, são vários conceitos difíceis, né? Mas eu acho que esse foi o mais difícil, né? Assim, fazendo um retrospecto aí, eu acho que foi o que eu mais senti dificuldade. É tipo aquele negócio do buraco negro, né? Se um buraco negro realmente existir, o ponto, o centro, né, a singularidade, seria uma divisão por zero. Mas não existe divisão por zero. Sim, mas na questão do buraco negro, o acúmulo de massa, né, que deve existir ali, ele é tão absurdamente grande que é difícil a gente realmente imaginar o que está acontecendo ali, né? Então, assim, isso não me deixava muito intrigado, não, Sim. tá? Porque eu abstraía um pouco no sentido de que a gente não tem conhecimento exatamente do que acontece lá dentro, ou tem tentativas, né, teorias para explicar. Mas a relatividade, ela era uma coisa, inclusive, né, que impactou todo o desenvolvimento de tecnologias, né? Então, ao mesmo tempo que eu ficava nessa crise, eu sabia que era uma teoria que já era utilizada, por exemplo, no projeto de GPS, né? Quer dizer, já tem aplicações tecnológicas disso, correções de rotas e de aviões e essas aeronaves que são esses foguetes que são lançados e tudo tem que ter correção relativística, né? Então, e várias outras coisas, né? O movimento de partículas cósmicas, né? Como é que elas chegam aqui? Elas só tem sentido elas serem detectadas na Terra se você usar a relatividade. Senão o tempo de meia-vida dela não dá para chegar aqui, né? A física clássica não explica. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que funcionava, eu não conseguia aceitar esses conceitos, né? Você já reprovou em alguma matéria? Não, nunca reprovei nenhuma matéria na graduação. Depois lá Ih, depois quando nerd. não, no doutorado, quando eu estava fazendo as disciplinas para entrar no doutorado, antes de entrar como aluno eu reprovei, porque eu fazia disciplina como ouvinte, né? E eu estava trabalhando, aí já era uma situação mais difícil que eu não tinha tempo para estudar e eu reprovei como ouvinte, mas não como aluno oficial, não. Nerd. O bom que reprovou, mas não conta ali, né? Sim. Mas é que eu não tinha tempo para estudar, né? Quando comecei a fazer doutorado aqui, eu trabalhava, dava 40 horas de sala de aula mesmo. Faculdade particular, era pesado, assim, foi difícil. Você deu aula onde? Lá na faculdade de Aracruz, em Aracruz, município, né, de Aracruz. Interessante. Não, eu dei aula também no ensino médio, pouco tempo, e logo depois eu comecei a dar aula na faculdade. E depois de lá que eu vim para cá. Na sua graduação, assim, você teve algum conselho que você guardou para o resto dela? Levou para o mestrado, doutorado, talvez? Olha, um conselho, acho que não, mas um princípio assim sempre estudar e aprender mesmo os conceitos da física e também da matemática, né? Que a matemática é a nossa ferramenta, né? Sim, isso sempre ficou muito claro, né? E não de uma pessoa específica, né? Assim, acho que os próprios professores, né? Tem alguns que estão até hoje, né, na ativa aí, que deram aula para mim, sempre deixaram isso muito claro, né? Tem que entender mesmo a física
a parte conceitual e também a parte das contas, né? Então, acho que isso que ficou mesmo. Mas um conselho assim específico, não me recordo de alguma coisa que tenha feito muita diferença. É, faz um top 3 de projetos de extensões e de iniciações científicas que você participou. Se você participou, claro. Que eu participei? É. Não, participei. Eu fiz iniciação científica, na época, fiz iniciação científica com o Laércio, né, professor Laércio, que é aposentado, mas ainda atua aqui como visitante, né, no programa de pós-graduação em ensino de física, que eu também sou professor hoje, né? Então, fiz iniciação científica com ele e foi muito bacana, né, porque foi o primeiro momento que eu tive contato realmente com essa dinâmica, como o próprio nome já sugere, né, na iniciação científica, coleta de dados, análise de dados, a gente escreveu trabalhos, né, para eventos e para revistas, e foi a primeira vez que eu viajei, né, que eu viajei de avião também. Ó, Então foi um momento marcante, assim, foi bem legal esse projeto. Mas eu participei também de monitorias, né? Eu fui monitor de física experimental 1, fui monitor de física 1, trabalhei com o professor, fui monitor de física 1 da disciplina do professor Enio Candotti, né? Que infelizmente faleceu recentemente, mas foi um professor assim que teve uma influência muito grande no nosso departamento. Inclusive ele foi um dos, digamos assim, dos protagonistas ali na época da criação da amostra de física, que eu era estudante, participei do CA que propôs a criação da amostra, né? A amostra de física foi uma criação dos estudantes e continua na mão, né? E sendo tocada pelos estudantes até hoje, né? Mas na época eu era aluno e participei ali ativamente da criação e junto com esses professores todos, né? Mas fui monitor de física 1 do professor Enio. E, enfim, a gente vivia ali muito junto, né? Era uma coisa muito bacana. É, a própria mostra de física, né? Foi uma atividade que não era exatamente um projeto, naquela época não era projeto de extensão, mas desde que ela foi criada, ela é uma atividade extensionista, né? Por essência, ela atende ao público externo, né? Então foi também uma atividade muito bacana que a gente fez. Mas tiveram outras coisas também. A gente, na nossa época de CA, novamente, não é projeto extensionista, mas são projetos que marcaram, né? A gente tinha um projeto chamado Colóquios de Física, porque o departamento tinha os seminários de física. Então, toda quinta-feira tinha um seminário dado por algum professor, seja do nosso departamento ou de fora da UFES. E aí, os alunos reclamavam um pouco na época, nós alunos reclamávamos um pouco, porque a linguagem era um pouco difícil, assim. Isso foi em qual ano? Eu entrei na UFES, eu entrei como aluno em 95, né? Então, tem bastante tempo, já quase 30 anos, né? Então, aconteciam esses seminários e a gente meio que propôs a criação a realização dos colóquios para poder, com o propósito de ser numa linguagem mais simples, né? E foi um sucesso, assim, foi um sucesso porque aí realmente os estudantes passaram a participar e foi meio que não foi exatamente para rivalizar com o departamento, mas do ponto de vista de atingir esse público da graduação foi uma coisa bem bacana, assim, foi um projeto que eu gostei muito de ter participado, né? Participei também, você ia não pode perguntar. esquecer, não pode Participei, esquecer. fui integrante do coral da UFES. O coral da UFES. Do coral da UFES. Você fica rindo. Pô, toda vez que eu falo isso, você fica me sacaneando. E foi um projeto muito legal também. Tinham vários alunos da física que participavam. Não sei se agora tem, mas naquela época muita gente da física participava. E era muito bacana, assim, porque o pessoal lá tem gente de todos os cursos da UFES e é um pessoal muito animado, assim, muito alegre, sabe? É um ambiente de muita descontração também e a gente fazia apresentações
pelo estado, né? Aqui na Grande Vitória, mas também nos municípios do interior, aí sempre tinha muita... Acabavam as apresentações, sempre tinha alguma comemoração, bebidinha, alguma Um goró. festa, um algum goró, gorozinho. claro, óbvio. Não, a óbvio. pergunta que não quer calar. Vocês faziam muito rock no CA de vocês? Então, sim, teve uma outra coisa que eu esqueci de falar nessa brincadeira do CA, que nosso CA foi muito ativo na época, né? Toninho, assim, algumas pessoas, talvez eu possa esquecer alguns integrantes. Eu, Toninho, que é funcionário da UFES até hoje, a Letícia, o Paulo Fantin, Carlos Augusto, que é professor aqui do departamento O também. grande. O Rafael Góes, e tinha a Márcia, que é professora também aqui. O Rafael Góes é professor em São Mateus. Mas tinha uma outra galera que participava ali também, que estava sempre junto, assim, era muita gente. A gente fazia toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, a gente fazia esses colóquios e na outra sexta a gente fazia o happy hour da física, né? Aí era lá, o happy hour da física, cara. Nossa, começou assim como uma coisa nossa, assim, só a gente, lá naquela salinha. Hoje, o que é lá hoje? Nem sei. No final do corredor ali do prédio do CCE, não tem? Aquele prédio administrativo ali. Ali era meio misturado, tinha outras coisas que funcionavam ali. O nosso CA ocupava aquela última sala, perto ali porque não tinha o auditório naquela época. Então aquela sala ali, dali já saía dali, era um campo aberto ali, né? Então ali tinha meio que uma vantagem para isso. E depois das 6 horas não tinha curso à noite, não tinha atividade de noite, então ficava, né? Happy hour começava às 6 horas, mas naquela época podia ter bebida, não tinha muito problema com isso, né? A UFES era diferente, era um outro momento. Tinha um amigo nosso, o Rogerinho, que ele... Rogerinho... Não, Rogerinho outro. professor? É outro. Um dos amigos da graduação, né? Ele tinha uma banda de axé na época, axé tava bombando, né? Aí ele tocava tantã, assim, ele era muito bom no tantã, muito bom mesmo. Então, cara, ele meio que ele tocava e cantava assim, ele era a banda, assim, sozinho. No gogó mesmo, não tinha caixa de som, não tinha nada. Aí a gente juntava naquela salinha ali, comprava as bebidas, comprava umas coisas assim. Comprava o quê? Uma escolzinha? Uma Época, devassa? nem sei o que era cerveja, acho que era, sei lá, tinha Skol, mas tinha Brahma, tinha... Já bebeu vodka ruim, né? Já bebeu muita vodka já ruim? bebemos de tudo lá. Era muito legal lá, era muito divertido, assim. Aí começou a juntar uma galera, porque não tinha muita festa, assim. Aí na sexta-feira escutava o pessoal passando ali no corredor indo embora, assim, escutava aquele sonzinho, né? Entrava ali para ver. Já tivemos festa ali com 300, 400 pessoas já. Um monte de gente, assim. Muito bacana, Hoje em dia, se der isso, a gente vai preso, né, Pedro? Pois é, mas na época... Se juntar o curso inteiro de física, não dá isso. Tinha galera... Tinha galera de tudo que é curso participava com a gente ali, né? Mas como eu disse, na época não tinha problema, assim, não tinha muita restrição. A UFES era muito mais, assim, podia mais coisas do que hoje, né? Até que depois também começou a ter outros problemas com outras festas pela UFES. Por que não tem mais, né? Porque começaram a vandalizar, né? Algumas festas acabava tendo muita vandalização depois no final, de vidraça, de pichação, de não sei o quê. Aí teve problema também lá na engenharia. Enfim, aí foi proibido. Aí é tenso. E como é que era a sua rotina de estudos naquela época da graduação? Cara, a gente chegava aqui de manhã, assim, o curso tinha disciplinas, não tinha horário certo, assim. Era disciplina de manhã, de tarde, de noite, era muito... Era tudo espalhado, assim. Era um curso integral mesmo, 3 turnos, assim, sabe? Então a gente chegava aqui de manhã e ia embora de noite, né? E a gente fazia as aulas normais, né? E depois juntava ou ia estudar na biblioteca, ou estudava no CA, ou estudava em algum laboratório. A gente já fazia iniciação científica, eu fiz iniciação científica aqui no Modelab, nesse espaço aqui. Então a gente ficava estudando nesses lugares, assim.
Eu tinha uma rotina que eu estudava primeiro o que era a matéria, né? Eu estudava sozinho e eu anotava tudo que era dúvida que eu tinha. No livro e no caderno também. Eu resolvia os exercícios assim, anotava. Aí depois juntava em grupo e aí a gente discutia as dúvidas que a gente tinha assim com aquele grupinho. A gente tinha um grupinho muito bom de estudos assim. Não tinha um GPT naquela época, né? Não tinha um Não tinha Google. nada. A gente começou a ter celular de tijolão assim, só para você ligar para as pessoas, mas não tinha nem sistema de mensagem, não tinha nada disso. E a biblioteca era a nossa grande referência, né? Ou os próprios professores também que emprestavam um livro para a gente, né? A gente tirava a cópia na reprografia, eles deixavam um capítulo de livro, a gente andava com um monte de cópia, assim, né? Caderno, livro, um monte de livrão grosso, né? Pesado. Quem fazia iniciação científica, a gente deixava no laboratório. Só levava para casa quando ia estudar em casa. Final de semana, ela acabava levando, né? Mas eu tinha que andar com esse material o tempo todo. Não tinha esse negócio de material PDF, online, não tinha nada disso. Não tinha nem e-mail. O e-mail estava começando, nem tinha e-mail ainda. Era certo, tudo assim. carta, né? Telegrama. Pior que é. Você mandava as coisas para a revista, mandava um artigo e você tinha que ficar esperando chegar o comunicado lá de se foi aceito, se não foi. Imagina você chegar aqui na UFES, aí o professor tem que mandar um telegrama cancelando a aula, mano. Não tinha muito. Você sabia na hora, assim, se ia cancelar ou não, né? Mas isso acontecia muito pouco também, sabe? E, sim, claro, acontecia quando tinha chuva muito forte, aí alagava, não sei o que e tal. Mas a gente vinha assim mesmo, cara. Cara, a UFES ficou de greve várias vezes na época da graduação. E a gente, em geral, tinha aula, assim, né? Alguns professores davam aula, outros não, muito parecido com como é hoje, né? E só que o RU naquela época, se a greve tivesse assim pensando em acontecer, o RU era o primeiro que entrava de greve, né? E aí quebrava a gente, porque vocês sabem muito bem, né? Ter que vir estudar Até com hoje fome Sim, até O hoje que é que a gente fazia? A gente ia lá no supermercado, comprava um monte de miojo, pegava essas cozinhas que tem embaixo dessas escadas aí, ó, Hum. e fazia aquele panelão de miojo assim. só o cheiro do câncer, né? Só o... Miojo com alface, miojo com repolho. A gente comia isso, cara. Muitas vezes a gente fez isso porque não tinha como, a gente não tinha dinheiro, né? Assim, o pessoal tinha dificuldade, a gente ganhava a bolsa de IC, mas vocês sabem como é que é até hoje, é assim, né? Aquela bolsa limitada ali, não dá para ficar almoçando em restaurante todo dia. O que é caro para vocês hoje, se você colocar as devidas proporções, era mais ou menos era o mesmo para a gente, né? A gente tinha essa mesma. Eu lembro a bolsa de IC, de monitoria, essas coisas, era meio salário mínimo na época, na minha época. Hoje é o quê? Mais ou menos isso também, né? Sim. Esses R$ 700 que vocês ganham hoje é mais ou menos um... É meio salário mínimo. É meio salário mínimo. R$ 400 o salário mínimo. Então você veja que o poder de compra, a situação é tudo muito parecido. Vocês sabem como é que é a dificuldade. A gente não deixava de vir, de assistir aula, nada, não. Juntava o galerão aí e fazia isso. Miojão, um miojo, uma cachaça e bora pra aula. Não, cachaça a gente não bebia de dia, não. Só de Na noite. sexta-feira. Só na sexta-feira, na hora do happy hour. Durante a semana, não. Giuseppe, por que ensino de física? Por que você resolveu trabalhar nessa área? Então, quando eu entrei aqui, eu tive aula com o Laércio, né, logo no primeiro semestre, Física 1. E eu fiquei muito impressionado com a didática dele, né? O Laércio, ele é um professor que tem uma didática realmente muito boa. E logo que eu assisti a aula com ele e tudo mais, logo no segundo semestre, eu nem sabia de iniciação científica, nada disso, mas aí fui me inteirando dessas coisas, né? Um pouco mais, né? Que eu fiquei naquela dúvida ainda se eu ia trocar ou não para engenharia, mas logo na sequência que eu decidi ficar aqui, eu já procurei o Laércio para fazer algum trabalho com ele. E aí eu comecei, né, a fazer iniciação científica. O Laércio sempre trabalhou na área de ensino, né?
fazer iniciação científica com Laércio, né? E aí eu acabei entrando para a área de ensino mesmo. Aí não tem volta, né? Aí foi, eu fiz a iniciação científica, né? E fiz o mestrado também na área de ensino. E por que física atômica molecular? Tipo, pô, tá aqui, o cara seguiu iniciação científica em educação, mestrado em educação. Olha, Doutorado. doutorado. Então, acho que aí o que que acontece? Nessa época eu trabalhava, né? Aí eu saí do mestrado, eu trabalhava muito assim, dava muita aula em faculdade particular. E aí também eu já não podia mais assim, minha vida ganhou uma outra dinâmica de custos, de gastos e tudo mais, que não dava para eu voltar a ter só bolsa, assim, né? O que que aconteceu? Eu falei, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu quero fazer doutorado porque eu queria entrar aqui como professor, era meu objetivo, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa que conciliasse um pouco o meu trabalho com o doutorado. E acaba que o doutorado na física atômica molecular tinha algumas vantagens, porque a gente tinha que fazer muito trabalho de otimização de bases atômicas, né, e moleculares, e isso dava para ser feito até mesmo remoto, porque aí naquela época, né, 2002, já tinha internet Toma. funcionando, tudo direitinho. MSM. Não, já tinha recursos, né, computacionais mais avançados. E aí eu acabei migrando por uma questão mesmo de praticidade, a questão de você é, é, coincidir as duas coisas, né? De você poder continuar trabalhando e também estudando. E acaba que na física atômica molecular, por ser uma parte, não é uma física teórica, não é? Porque é física computacional, mas isso não me obrigava a estar aqui todos os dias, né? E eu também continuei sempre gostando da física, né? Então não foi nenhuma dificuldade para mim voltar a estudar física, né? Estudar mecânica quântica, que física atômica molecular tem uma base muito forte de quântica, né? Então foi muito legal também, foi bem bacana. Bom, pode falar, pô. Pode ir. Não, pode ir, pô. Esqueceram a pergunta? É. Não, pô, tipo assim, é porque eu ia perguntar se viesse um estudante de ensino médio aqui agora, ou até de graduação, virar pra você e pedir um resumo do que você faz. Tipo, Um minutinho assim. Um minutinho. Falando. um minutinho falando o que você faz, o que exatamente você faz Ó, dentro da universidade. a gente tem aqui, nossas atividades são divididas em ensino, pesquisa e extensão. O ensino são as disciplinas que a gente atua, né, bem objetivamente, tá certo? Então, aula de física 1, sei lá, física experimental, instrumentação para o ensino, enfim, né, todas essas disciplinas aí. Essa é uma componente do nosso trabalho. A segunda componente do nosso trabalho é a pesquisa, né, que aí você se envolver com algum problema efetivo de pesquisa, que aí podem ser também diferentes áreas. O nosso departamento tem várias áreas para atuar, Sim. tá certo? E eu, em particular, tenho atuado com pesquisa em ensino de física, porque atuo no programa de ensino de física, acabo orientando alunos nisso, né? E o nosso foco é tentar melhorar o trabalho do professor em sala de aula. Então, a gente faz algumas hipóteses, se vai funcionar ou se não vai funcionar, testa, avalia, relata, né? E uma terceira dimensão do nosso trabalho é atuar em projetos de extensão. A extensão, o foco dela é levar esses conhecimentos que são desenvolvidos tanto no ensino, nas atividades do ensino, quanto nas atividades de pesquisa, para a população lá fora, né? Para atender um público externo, tá certo? Então você pode fazer isso também com diferentes projetos, né? E o projeto do Show de Física, que é o projeto que eu coordeno, né? É o projeto que eu atuo diretamente nessa atividade extensionista. Mas também tem outros projetos que eu colaboro, a própria Mostra de Física, né? E mais recentemente eu também estou colaborando com o pessoal da Olimpíada de Empreendedorismo, que é um outro projeto de extensão, né?
Então a gente faz essas 3 coisas aqui. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. É, Agradecer o professor aqui. sim, muito obrigado, professor Giuseppe. E tem alguma palavra, assim, para os alunos de graduação, que, né, alguma dica, sei lá, alguma frase motivacional? Olha, Não quero. Não. eu acho que a primeira coisa é o seguinte, não desistam, não desistam. O conhecimento vale muito a pena. O conhecimento ele é muito valorizado na nossa sociedade hoje. Então, se você não sabe ainda se você quer ser físico ou não, mas o conhecimento que você vai adquirir aqui, o esforço que você vai fazer para adquirir esse conhecimento, nunca será em vão. Então, não desistam. E a segunda coisa que eu acho importante nesse processo além de não desistir, é se dedicar de cabeça nas disciplinas, tá? É realmente entender os conceitos, entender principalmente os conceitos, né? E isso, naturalmente, vai te levar a também se envolver com o ferramental matemático necessário para resolver os problemas. Tá? Então, acho que são essas 2 coisas. Não desistam e estudem as matérias a fundo. Claro, continuem se dedicando também aos demais projetos que vocês participam, mas eu acho que a prioridade é isso, é se dedicar às disciplinas e aprender física de verdade. Muito obrigado novamente, professor Giuseppe. Se você gostou desse podcast, desse modelo, se inscreva nas nossas plataformas. E se você é aluno da UFES e tem algum professor que queira que nós entrevistamos, é só comentar ou mandar um e-mail pra gente. E é isso. Até o nosso próximo podcast.